Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso sobre a história da Grécia. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando o sarcófago de Hagia Triada. Então, nós vamos terminar a nossa análise a respeito desse sarcófago, avaliando as duas últimas imagens, as imagens que nós deixamos para essa aula. O objetivo, evidentemente, é nós tentarmos entender como os minoicos pensavam e, sobretudo, como eles enfrentavam a morte. Antes de começarmos a aula, nós estamos dando um curso sobre a história da Grécia. Se você gosta do conteúdo do curso, se você tem gostado das aulas, saiba que a iniciativa da Escola de Filosofia, ela depende de você e de mais ninguém. Portanto, se você puder, contribua com o canal. Os detalhes estão na descrição. Quando nós estudamos as cidades minoicas, nós percebemos que as cidades minoicas, por exemplo, Knossos, Faistos, né, essas são as grandes cidades minoicas, Malha, Zacros, nós percebemos que essas cidades, elas não têm grandes templos. Nós não encontramos grandes templos nas cidades minoicas. Elas são diferentes, por exemplo, vamos pegar a cidade de Hattusa, da civilização hitita. É a capital dessa civilização. Próxima à cidade, você tem um grande templo, um local de adoração, etc. Mas as cidades minoicas não têm. Por quê? Será que eles não eram pessoas religiosas? Nós já vimos que eles eram. Então, o que está acontecendo aqui? Os minoicos não tinham grandes templos. Primeiro, porque os templos que eles tinham eram os palácios. E nós vamos estudar isso quando nós falarmos sobre o Palácio de Knossos. Mas também porque o local de culto dos minoicos eram as tumbas dos seus antepassados. Ao contrário de nós, para quem o local de sepultamento dos antepassados é apenas um local de homenagem e de preservação da memória, no caso minoico, as tumbas eram também locais de culto. Então, da mesma forma como você vai para a igreja no seu domingo de manhã, os minoicos iam para as tumbas dos seus antepassados e faziam ali cerimônias religiosas. É por isso que essas tumbas, elas eram frequentadas por muita gente, independentemente de haver um sepultamento em andamento no local. É por isso também que as tumbas tinham locais externos, locais fora
da tumba propriamente dita, em que as pessoas podiam se reunir e performar. Então havia espaços, por exemplo, por assim dizer, cimentados, né? Não era cimento, era pedra, mas eram espaços organizados fora da tumba, onde eles podiam fazer, por exemplo, banquetes que eles gostavam de fazer, sacrifícios. Você tinha um altar fora da tumba. E nesses locais, entre os registros arqueológicos, nós encontramos, por exemplo, muitas coisas que eles usavam para comer, tigelas e etc. E muitas coisas que eles usavam para beber. Então, muitos copos foram encontrados nessas tumbas. Porque nessas cerimônias, eles comiam, eles bebiam, eles dançavam, eles cantavam. Nós, quando um parente nosso morre, nós o enterramos num cemitério, numa sepultura individual. Os cretenses não faziam isso. Eles tinham tumbas coletivas. Eles enterravam seus mortos em grandes tumbas coletivas. No início da Era do Bronze, as pessoas eram todas enterradas nas mesmas tumbas, independentemente de serem ricas ou pobres. Por quê? Porque no início da Era do Bronze, nós estamos falando aqui do ano 3000, 3500, Creta não era ainda uma região tão rica e desenvolvida. Com o passar da Era do Bronze e com o nascimento da civilização minoica, com a sofisticação da sociedade, com maior diferenciação social, com o enriquecimento de alguns indivíduos, tumbas exclusivas para os mais poderosos passaram a ser construídas. Então, até na morte, uma diferenciação nascia. E mesmo quando as pessoas eram enterradas na mesma tumba, às vezes os presentes que eram deixados em cada sepultura no ato do primeiro sepultamento já distinguiam famílias mais ricas e menos ricas. Esse hábito da elite minoica de enterrar os seus mortos em grandes tumbas, construir tumbas, digamos, pomposas, tumbas assim chamativas, ele depois foi herdado pelos micênicos, que também construíam grandes tumbas para os seus reis, etc. Eu vou ver se eu deixo alguma imagem disso na edição e nós vamos estudar isso com mais calma adiante, então não se preocupe. Então, o fato é que os minoicos, eles valorizavam muito as tumbas, não apenas como espaços de cerimônia, mas como espaços de culto. De culto. Tá? E é mais ou menos isso que a gente vê na imagem que nós analisamos na aula passada, quando nós falamos sobre o culto aos mortos. Isso dito, a gente já tem algum contexto para que a gente possa voltar à análise do sarcófago em si. Vamos ver, vamos ver. Bom, então, as duas primeiras imagens nós já estudamos na aula passada. E agora nós estamos estudando a imagem
que está do outro lado do sarcófago, certo? O sarcófago tem duas imagens grandes e duas imagens menores. Se você tiver em dúvida do formato dele, eu vou deixar na descrição o link do Wikipedia, onde todas essas imagens estão postadas em alta resolução. Então tá aí a nossa imagem. Essa é a imagem que nós vamos estudar hoje. Imagem bonita, né? Eu sempre admiro o seguinte, né? Eu sempre fico pensando o seguinte, essas pessoas que a gente está vendo, elas são pessoas reais que existiram. Não é incrível isso? Quando vocês estão vendo uma imagem dessa, o que vocês veem? Vocês veem uma imagem simplesmente? Ou vocês veem que por trás da imagem existem seres humanos que de fato existiram? Quando cai a ficha de que essas pessoas de fato existiram, cara, a gente tem um insight incrível. Vocês acompanham o que eu estou explicando ou não? Tá bom. Então tá aí a nossa imagem. Então a orientação que eu sempre dou a vocês é: procure o foco da imagem. Não é isso? Aonde está o foco nessa imagem? Para onde as pessoas estão olhando? As pessoas, as pessoas estão olhando para cá, não é? Isso aqui é um santuário. Isso aqui é um santuário. Então aqui a gente já tem coisas interessantes. Primeira coisa interessante que a gente tem. A gente tem uma árvore. Assim como na outra imagem, na imagem da aula passada, nós temos uma árvore. Só que essa árvore aqui, ela é uma oliveira. Então ela é uma árvore que dá frutos, tá? Guarda essa informação. Depois a gente tem um símbolo que é muito comum na cultura minoica, que é esse aqui, ó, onde eu estou passando o meu mouse. O que é isso aqui? Isso daqui são chifres consagrados. São chifres. É um símbolo religioso. São os chifres do touro. São os chifres do touro que foi sacrificado. E esse é um símbolo recorrente na cultura minoica. Ele aparece em imagens como essa. Ele aparece em outras representações, como o Rinton de Sacros, que nós vamos estudar ainda hoje. E ele aparece em Knossos, no Palácio de Knossos. Eu vou deixar uma imagem na edição a respeito disso. Esse é um símbolo da cultura minoica. O chifre consagrado do touro. O que há de tão especial no touro? O touro, na cultura minoica, ele simboliza força da natureza, porque o touro era o animal mais forte que os minoicos conheciam. Ele era o animal mais forte da ilha deles. Eles não conheciam, não era nativo da ilha deles o leão, por exemplo. Se eles tiveram em algum momento algum leão em Knossos, ele foi trazido de fora. O animal mais forte que eles conheciam era o touro. Então o touro significava a força da natureza. Mas o touro também simbolizava a fertilidade. Quando eles matavam o touro servia de alimento.
O touro era o animal que puxava o arado, tão familiar para eles, sem o qual eles não conseguiam plantar. Então o touro simboliza a fertilidade. Eles pegaram o chifre do touro e transformaram num símbolo religioso. Em frente do santuário, não dá para ver direito aqui, vamos ver se a gente consegue ampliar. Agora sim. A gente tem novamente o mesmo símbolo que apareceu na aula passada. O machado duplo. Então ele está sustentado aqui num, parece ser um caule de árvore, e no topo o machado duplo. E em cima do machado duplo, a gente tem um amiguinho aqui, ó, um pássaro. E se você não assistiu à aula passada, assista para você saber o simbolismo do pássaro. Quando o pássaro está presente, é porque os deuses estão presentes. Quando eu estava falando a respeito do pássaro na aula passada, depois, quando eu estava fazendo a edição do vídeo, eu lembrei de uma história fantástica que eu queria contar para vocês que tem a ver com isso. A história serve um pouco para ilustrar o que eu expliquei, mas também é uma história divertida, então eu vou contar essa história hoje. Eu queria ter contado na aula passada, mas eu me esqueci. Só fui lembrar na edição. Tem uma história da mitologia que envolve um indivíduo chamado Górdio. Se chamava Górdio. Górdio era um pobretão. Górdio era um camponês pobre que vivia na região da Frígia, na Ásia Menor. Sabe aqueles caras que foram pobres a vida inteira e que passaram a vida inteira jogando na loteria na esperança de mudar de vida? Esse era Górdio. Só que Górdio foi o pobretão que ganhou na loteria. Acompanha só a história. Esse cara, ele tava um belo dia andando do lado de fora da cidade, levando o carro de boi dele para algum lugar, fazer qualquer coisa. Veio uma águia e pousou no carro de boi dele. E ele se incomodou com aquilo e ficou tentando espantar a águia, etc. Mas a águia não saía. A águia teimosa é essa, não? No momento que ele estava lutando com a águia, estava passando uma profetisa perto ali. E ela viu a cena. Ela virou pro Gord e falou assim: ô, o que você tá fazendo aí? Essa águia tá me enchendo o saco. Não, deixa ela aí. Isso é um sinal para você. Mas um sinal para quê? É um sinal de que você tem que fazer um sacrifício a Zeus. E eu acredito tanto nisso, ela continuou, que eu vou ficar ao seu lado para garantir que esse sacrifício seja bem feito. Vou garantir que você vai sacrificar o animal correto, você vai fazer tudo direito, etc. Górdio
que era bem espertinho, ele conversou com essa moça aí durante 5 minutos, tá? Só que a gente está na mitologia grega. Então, depois de 5 minutos de conversa, ele nem conhecia a moça, ele já se sentiu confiante para pedir a moça em casamento. E ela falou para ele: eu vou dar a resposta depois do sacrifício. Tá bom. Bem-vindos à mitologia. Ao mesmo tempo, na cidade aqui do Górdio, tava uma confusão pegando entre os cidadãos, porque o rei da cidade tinha morrido e eles não estavam conseguindo decidir quem seria o novo rei. Então tava aquela balbúrdia, aquela conversa toda, né? Pessoas lá batendo boca e tipo, tipo quando você liga na TV Senado, né? E tá, eles estão sempre discutindo e ninguém se ouvindo, aquela coisa, mesma coisa. No meio da discussão, aparece um oráculo e diz assim: peraí, gente, eu tenho a solução aqui para o problema. Eu recebi aqui um aviso dos deuses. O nosso rei não está na cidade. O nosso rei vai entrar por aquela porta com o seu carro de bois e com a sua rainha. Não é que justo na hora que ele falou isso, me aparece o Górdio na porta da cidade? Então aparece o Górdio, a mulher que estava com o Górdio, o carro de boi e a águia. Meu, as pessoas olharam para esse conjunto e, sobretudo, para a águia, que era um símbolo da presença dos deuses. Eles olharam para esse conjunto e falaram: pronto, é o rei. E Górdio, que nem sabia direito o que estava acontecendo, foi aclamado o rei da cidade. O Górdio estava simplesmente entrando com o carro de boi. Aí ele viu uma multidão chegando para ele, a multidão pegou ele, começou a jogar pro alto. Nosso rei, é o nosso rei. E ele ali, meu, o que aconteceu aqui? Você é o rei. Tá bom, eu aceito. Então Górdio foi o, o pobretão que ganhou na loteria. Desse jeito, assim. E ele quase espantou a águia. Mas olha o que uma águia não faz. A, a continuação dessa história, eu poderia parar a história por aí, né? Mas a continuação dessa história também é deliciosa, porque aparentemente Górdio devia ser formado assim na última classe do escotismo. Górdio também era um escoteiro. E ele, bom, primeiro os caras pegaram o carro de boi dele e botaram no templo lá para ser um objeto sagrado. Ah, mas eu vou trabalhar com o carro de boi. Vai nada. A gente te dá um outro carro de boi. Você é o rei agora. Você não precisa mais trabalhar. Pegaram o carro de boi dele e jogaram num templo. Só que ele tinha amarrado esse carro de boi, ele tinha dado um nó lá super apertado, lá invencível, um nó invencível. Ele era escoteiro. Então, o mesmo profeta que tinha dito que ele seria o rei, disse que o cidadão que fosse capaz de cortar o nó, de tirar o nó, desfazer o nó, se tornaria o governante de toda a Ásia Menor. Então começou a aparecer gente de tudo quanto é lado tentando desfazer o nó de Gord e não conseguia. Essa história terminou quando apareceu um cidadão
olhou para o nó e falou: deixa comigo. Pegou a espada dele, cortou o nó e virou o governante de toda a Ásia Menor. Sabe qual era o nome desse cidadão? Alexandre o Grande. Bem-vindos à mitologia grega. Então eu contei toda essa história. Na verdade, eu contei toda essa história porque eu quis, porque é divertida essa história. Mas no final das contas, o que a gente pode extrair dessa história, a respeito da aula que nós estamos dando, é o simbolismo do pássaro. Então, o pássaro, na, nas imagens gregas e aparentemente minoicas também, ele está sempre associado à presença dos deuses. Até tem gente que discute, aí é uma discussão do sexo dos anjos, né? Se assim, o Deus é o pássaro em si, ou se ele é só um, digamos, um mensageiro dos deuses. Mas eu acho que não interessa muito, né? Enfim, o que eu sei, né? Vamos voltar para a imagem. Então a gente tinha parado aqui, a gente estava conversando sobre isso aqui e tal, aí falamos sobre o machado duplo e sobre o pássaro. Ok. Depois do machado duplo, a gente tem essa moça vestida com essa tanga aqui, que é uma tanga feita com uma pele de animal, talvez até uma pele produzida a partir de animais que foram sacrificados, talvez ela mesma tenha sacrificado os animais. Ela está fazendo um movimento sobre uma tigela que pode ser que tenha vinho ou pode ser que tenha sangue do animal que foi sacrificado, que está sobre um altar. Então ela está assim com a mão. Aqui tem uma cerâmica, um vaso, que supostamente está pingando líquido nessa tigela. Esse vaso parece ser de uma categoria chamada camares. Camares era um grupo de cerâmica que existiu ali em cerca do ano 2000 em Creta. Eu vou ver se eu deixo uma imagem de um objeto que foi encontrado arqueológico muito parecido com esse vaso. É incrível a gente encontrar isso. Aliás, uma curiosidade, você sabe que tem muita gente no YouTube aí que vende caneca, vende. Você sabe que eu já tive a ideia de fazer umas canecas baseadas nesse vaso Camares aí, nessa cultura Camares? Eu já tive uma ideia. Se vocês tiverem alguma sugestão a respeito, deixa nos comentários. Continuando. Acima dele, a gente tem, ó, isso aqui é um detalhezinho interessante, né? É um outro vaso com umas coisas em cima, não dá para saber o que que é, né? Parece ovo, né? Mas não sei se é ovo. E ele tá voando. Ele não tá em cima de nenhuma. A gente poderia até pensar assim, ah, ele tá pendurado na parede. Não, ele tá voando. Ele tá voando porque a divindade tá fazendo ele voar. Em seguida, no centro da imagem, a gente tem o nosso campeão deitado aqui. Esse touro ele está dormindo? Negativo. Esse touro acaba de ser sacrificado. Como é que eu sei? Porque se vocês observarem bem, o sangue dele, eles fizeram um corte na altura do pescoço e o sangue dele está escorrendo nesse vaso. Vocês estão vendo aqui, ó, o sangue dele está escorrendo nesse vaso. Embaixo dele, nós temos dois animais que são as próximas vítimas.
E eu acho engraçado o rosto deles aqui, ó. Rosto, eles estão com uma cara de pânico olhando para a cena e falando assim: puta, nós somos os próximos. Né? Não é isso que vocês veem quando vocês olham a carinha desses caras aqui, ó. Eles estão olhando e falando: ih, estamos ferrados. Vai sobrar pra gente também. Esse aqui tá pior do que esse, porque esse é o último da fila, ó. Esse marrom aqui é o último da fila, esse daqui é o próximo. Mas os dois vão se ferrar. O que há de tão especial no sacrifício do touro? Ou no sacrifício de qualquer outro animal? Por que que os minoicos e depois os gregos vão sacrificar um animal? Bom, sacrificar um animal é dar um presente aos deuses. É uma forma de homenagem, mas também é uma tentativa de atrair a simpatia dos deuses. Os animais, eles eram os itens mais valiosos que um minoico poderia ter. Fazendo aqui uma analogia meio barata, meio boba, mas assim, você ser um minoico e você ter um touro, por exemplo, era mais ou menos como você ter um carro, um bom carro hoje em dia. Quer dizer, o touro era um animal muito valioso. E normalmente as famílias mais pobres, com sorte, elas tinham um touro que nem era sacrificado, era usado no arado. Então, não só o touro, como os outros animais, mas sobretudo o touro, era um animal muito valioso. Então, você sacrificar um touro em homenagem de alguém, em homenagem a alguém, ou sacrificar um touro para alguém, é porque você gostava muito desse alguém. É porque você reconhecia essa pessoa. Então, veja bem, acompanhe o raciocínio. Vamos supor que você fosse um minoico e você fosse visitar o seu parente do interior. Sabe aquela visita super agradável, sabe, no sábado de manhã, você já tá de pantufa, meio-dia você ainda tá de pijama e de repente bate na porta aquele seu parente do interior que você tava louco pra ver, sabe? Então você é um minói que foi visitar o seu parente do interior. Ele podia te receber com um copo d'água, um cafezinho e depois um pé na bunda, não é? Criar aquele clima, você não vai falar pro sujeito, ô meu, dá pra você cair fora, não tava te esperando. Você não vai falar isso para ele. Mas você vai ficar dando uns sinais, né? Respondendo sim, não, está tudo bem, sim, não, tudo certo, ok, sim. Mas, se o hóspede gostasse muito de você, ele iria sacrificar um animal para você. Ele estaria disposto àquela perda material simplesmente para te receber da melhor maneira possível. É assim, por exemplo, que
eu não me lembro se foi Telêmaco ou se foi o próprio Ulisses, que quando foi recebido em Pilos, foi recebido com uma hecatombe pelo rei de Pilos, com sacrifícios inúmeros, pelo rei Nestor. Então, receber um hóspede com o sacrifício de um animal é um reconhecimento de que você gosta daquela pessoa, de que você respeita e reverencia aquela pessoa. Bom, os deuses, e no caso aqui, nós já adiantando, a deusa, a grande deusa da fertilidade, ela é para eles uma grande hóspede que está chegando na cerimônia que eles estão realizando. E para essa grande hóspede, para essa hóspede tão especial e tão importante nas nossas vidas, nós temos que sacrificar o que há de mais valioso na nossa casa, que é o touro. Então, o sacrifício dos animais era reservado para ocasiões especiais. O sacrifício do touro, que é o animal mais caro que eles podiam ter, era reservado apenas para as ocasiões mais importantes. Ocasiões que envolviam a comunidade inteira, que tinham um significado um alto significado para eles. E é por isso que eles sacrificaram esse touro, porque era de fato era de fato uma ocasião especial. E antecipando, essa é uma cerimônia que anunciava a chegada da grande deusa da fertilidade. Uma curiosidade divertida. A gente não sabe quanto aos minoicos, mas vocês sabiam que os gregos perguntavam para o animal se ele queria ser sacrificado? Isso é uma história divertida. Tipo assim, eles iam fazer uma cerimônia. Eles se reuniam, tudo, tal, tava aquele clima de suspense. Vinha o touro. Então, eles traziam touro, boi, bode. Eles traziam o animal, colocavam ele num lugar perto do altar. E aí ele ficava se mexendo. Ia para cá, ia para lá, e todos eles apreensivos olhando pro bode, digamos, olhando pro bode. Aí ele andava um pouquinho mais para longe do altar, todo mundo ficava com medo. De repente ele se aproximava do altar, todo mundo ali comemorando, mas ninguém podia gritar muito para não assustar ele. Até que ele se aproximava do altar e chegava perto do altar. Pronto. Ele queria ser sacrificado. É isso aí. Quer dizer, o animal ele não pode ser obrigado a ser sacrificado. Ele tinha que ser sacrificado com o próprio consentimento dele. E o último ato desse consentimento, que também é uma curiosidade divertida, eles pegavam um pouco de água, jogavam no rosto do animal. Aí o animal fazia assim, né? Sacudia. Aí, ó. Esse é o sinal de que ele queria ser sacrificado. Bom, voltando à imagem. Então a gente tem aqui o nosso amigão o touro que quer ser sacrificado e já foi sacrificado, né? Embaixo tem aqui os bodes. Esses bodes parece que eles. Sabe quando você vai no dentista e você está esperando ser chamado? Está esperando a sua vez? Você fica com essa cara aqui desse bode.
Atrás deles tem um sujeito tocando um instrumento. Tá aí. Vocês se lembram que na aula passada eu já mostrei que tinha um cara tocando uma lira no culto aos mortos. Aqui a gente tem um cara tocando outro instrumento. Esse instrumento, ele se chama aulos. E ele é uma espécie de flauta com dois lados, assim, uma espécie de duas flautas em uma. Faz assim, ó. Eu vou deixar um link na descrição com um cara tocando um instrumento desse. Assim como deveria ser feito na época minoica. O que você vai fazer é o seguinte: pausa esse nosso vídeo, vai no vídeo do cara, clica no vídeo, mas antes de assistir o vídeo, faz assim, ó. Faz isso que é interessante. Fecha o olho, imagine essa cerimônia que nós estamos contando. Então fica alguns segundos imaginando como se você estivesse nessa cerimônia. E aí quando você estiver já com aquela imagem na cabeça, clica e dá play no vídeo. E aí vocês vão sentir o som desse aulos. Esse aulos, ele tem um som assim que parece que veio do além mesmo. É um som vivo, um som intenso, um som que ele parece que te consome, ele parece que te absorve. Ele tem um impacto psicológico incrível. Imagina como devia ser esse som numa tumba. Faz esse exercício de reflexão ao som do aulos do vídeo que eu vou te deixar. Você vai ver que coisa maluca que é esse instrumento musical aí. Atrás do músico, nós temos três figuras. Então a gente tem uma sacerdotisa que está fazendo o mesmo sinal dela, tá vendo? O mesmo sinal dela. E depois tem duas pessoas aqui, que são duas mulheres também, a gente sabe porque elas têm o pé branco, mas a gente não sabe o que elas estavam exatamente fazendo, se elas estavam levando alguma oferenda, se elas estavam fazendo o mesmo sinal da primeira, a gente não sabe porque o sarcófago está quebrado aqui e a imagem não sobreviveu. Bom, afinal de contas, o que nós estamos vendo? O que significa essa imagem? Do que se trata? O que nós temos aqui é uma cerimônia em favor da grande deusa da fertilidade, da mulher responsável por fertilizar a terra, por fertilizar os animais, por fertilizar as mulheres, da grande deusa que comanda e controla o ciclo natural, da mulher que pode escolher se as plantas vão ou não voltar a crescer. O que nós estamos vendo é uma cerimônia que provavelmente acontecia logo após a colheita, como uma forma dos humanos agradecerem a deusa. E eles agradeciam compartilhando com ela os frutos do seu trabalho.
que só eram possíveis porque ela tinha permitido. E ao mesmo tempo, era a oportunidade em que, agradecendo, os humanos também pediam à deusa que continuasse trabalhando, que mantivesse a roda girando, que mantivesse as plantas florescendo, os animais dando cria, as mulheres tendo filhos. Em suma, que mantivesse-se a favor da comunidade. Essa cerimônia, se vocês pensarem bem, ela é um convite. Ela é um convite para que a deusa venha até nós, venha até o mundo dos homens para compartilhar o que nós estamos entregando. Nós estamos convidando a deusa para uma cerimônia. E estamos dizendo para ela assim: venha, venha, porque nós sacrificamos um touro para você. Aquilo que nós temos de mais caro, digamos assim, no nosso cardápio, nós sacrificamos para você. Então venha. E a ave está informando os deuses a respeito disso. Os homens, através dessa cerimônia, estão mandando uma carta convite à deusa. Venha nos visitar. Esse pássaro vai levar essa carta aos deuses. Será que os deuses vão responder? Nós vamos descobrir em breve se os deuses vão responder a esse convite. Então, nós aqui já fizemos uma análise da primeira imagem do sarcófago na aula passada. Agora fizemos a análise dessa imagem. Essas duas imagens estavam no mesmo sarcófago. Então a pergunta que eu faço a vocês é: essas imagens eram lados opostos da mesma moeda? Qual é a relação entre elas? Há uma relação? A resposta é sim. Há uma relação. No fundo, essas duas imagens expressam uma mesma maneira de ver a vida. A maneira minoica de ver a vida. E é assim, ó. Na primeira imagem, nós temos a morte. Nós temos o culto ao morto e nós temos a morte. Nós temos uma árvore, mas ela não tem frutos. Nós temos um instrumento musical que emite um som passivo, calmo. Na segunda imagem, na imagem que nós acabamos de estudar,
Nós temos a vida. Nós temos o sangue do touro, que acabou de ser sacrificado. Nós temos uma árvore, mas uma árvore com frutos. Nós temos o aulos, que emite um som energético, cheio de força vital, da força que faz o trigo crescer. Nós temos a morte e nós temos a vida. Em ambas as imagens, os humanos, eles têm deveres. Eles têm deveres em vida e eles têm deveres em relação à morte. Mas a vida e a morte são parte do mesmo ciclo, que é o ciclo da natureza. Porque na natureza as coisas vivem e morrem. E a comunidade humana? E a nossa cidade? A nossa cidade, ela emula este mesmo ciclo. Porque assim como uma espiga de milho cresce e no inverno morre, nós, no inverno da vida, na nossa velhice, nós também vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas o que os minóicos estão dizendo é que isso não importa. O que importa na natureza não é se uma espiga de milho vai morrer. Eles não estão fazendo esse ritual para que a espiga de milho viva para sempre. Eles estão pedindo que o ciclo se repita. Eles admitem a morte. Mas eles esperam, no ano que vem, uma nova vida. Não importa se as partes da natureza vão morrer, desde que a natureza em si continue existindo. E continue existindo ciclicamente. E igualmente, na comunidade humana, não se trata da morte de tal e qual indivíduo, mas da sobrevivência da comunidade. Não se trata se certos indivíduos vão morrer, mas sim do nascimento de novos indivíduos. O que é realmente importante é que a comunidade continue existindo. É que ela sobreviva. A vida de cada indivíduo só tem significado inserida nesse padrão. E veja que coisa. A comunidade era entendida como o conjunto das pessoas que estão vivas e mortas. Os antepassados
mortos, também são parte da comunidade. E eles também querem a sobrevivência da comunidade. Vejam, evidentemente que os vivos querem e trabalham pela continuidade da comunidade. Eles tinham os seus deveres em relação aos mortos. Mas os mortos também tinham os seus deveres em relação aos vivos. Eles também precisavam ajudar a comunidade. É claro que se os vivos negligenciassem os seus deveres, os mortos não ficariam satisfeitos. Mas é do interesse de todos, inclusive dos mortos, que a comunidade continue existindo. Por quê? Porque essa é a condição para que eles continuem sendo lembrados. Tudo que um morto quer na cultura minoica e na cultura grega, e talvez até na cultura humana, tudo que um morto quer é ser lembrado. Mas se a comunidade acabar, quem se lembrará dele? Quem se lembrará do morto se os vivos não estiverem lá para prestar suas homenagens? Portanto, a ênfase era o interesse da comunidade. E temos boas notícias. Acabo de receber no meu ponto eletrônico boas notícias. Por quê? Porque os deuses responderam que sim. Os deuses responderam favoravelmente. Eles receberam a carta convite e disseram: sim, nós vamos comparecer à cerimônia. E temos imagens. Temos imagens. E aqui estão as imagens. Os deuses disseram que sim. Essa imagem, não consigo aproximar mais, infelizmente. Essa imagem, ela está virada para a imagem da cerimônia. Assim como a imagem oposta, nós temos uma biga. Uma biga, né? Um carro conduzido por animais. Na imagem oposta, que a gente avaliou na aula passada, eram dois humanos, eram duas pessoas ricas que estavam chegando no culto dos mortos, no culto daquele morto. Dessa vez, não são pessoas que estão chegando, são os próprios deuses. Eles receberam o convite. Então estão aqui chegando na sua carruagem, assim como os homens, os deuses também andam na sua carruagem, ninguém é de ferro. Você acha que a deusa vai vir a pé? E está aqui ela sendo levada pelo seu cocheiro. E como é que eu sei que se trata de um deus, ou na verdade da deusa? Como é que eu sei que se trata da deusa? É porque ela é levada não por um cavalo, não por um reles cavalo. Ela é levada por um animal mitológico. Um cavalo de asas aladas.
E por sinal, caso você ainda estivesse em dúvida, eles até botaram um passarinho aqui, só para tirar essa dúvida. Então são duas mulheres, uma é a cocheira e a outra é a deusa, que está sendo conduzida pelos seus griffins à cerimônia. E ela vai chegar na cerimônia e vão estender um tapete vermelho, ela vai ser recebida, vão dar a melhor parte da coxa do touro para ela. Ela vai sentar na mesa e comer com os vivos. E ela vai sair de lá empanturrada. E ela vai ficar tão feliz que no ano que vem ela vai dar uma ótima colheita para essas pessoas. As deusas ouviram o clamor dos vivos. Aí, este foi, este foi o sarcófago de Aia Triada. Eu espero que vocês tenham gostado. Para terminar a aula, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: como era, como era um santuário minoico? Além das tumbas, além dos palácios, os minoicos também praticavam religião em santuários. Como eles eram? Nós temos imagens? Temos imagens. Eu vou botar aí na edição uma imagem de um ringtone. Eu procurei a tradução de ringtone antes de começar a aula e a tradução em português é ritão. Cara, eu não vou usar a palavra ritão aqui nessa aula. Eu vou usar a palavra em inglês, é ringtone. Vocês estão vendo a imagem dele aí? O ringtone, ele parece aqueles objetos saídos do filme do Alien, o oitavo passageiro. Quando eles entram lá na nave. Caramba, tem uma sirene tocando aqui. Será que estão atacando a cidade? Enfim. Então, esse objeto parece que saiu daqueles filmes do Alien. Mas na verdade ele serve para quê? Ele serve para servir vinho. É um objeto religioso, né? Ele não é usado no dia a dia. Ele é usado em ocasiões especiais. Mas a ideia é: você põe vinho dentro dele e depois tem um buraco, um furinho embaixo por onde ele sai. Então, com ele você serve vinho, você faz libações, etc. E eles têm vários formatos, tem até um que tem um formato de uma cabeça de touro. Eu vou ver se eu acho aí. É um negócio meio bizarro assim. Mas enfim. Um desses objetos, ele foi encontrado na cidade de Zakros, que fica a extremo oriente da ilha de Creta. E a relevância dele é que ele tem um desenho gravado de um santuário. E é esse desenho que nós vamos estudar hoje, que nós vamos estudar a partir de agora. Então tá aí. Essa é uma reprodução, evidentemente, do desenho, para que a gente possa visualizar melhor. Olha só que interessante.
Vamos começar a dissecar essa imagem. Vamos por partes. A gente tem aqui um ambiente meio estranho aqui, né? Isso aqui é uma montanha, tá? Essa parte da representação, ela está aqui para mostrar para a gente que nós estamos numa montanha. Nós estamos numa das montanhas, numa das inúmeras montanhas de Creta. Eles desenham aqui esses animais, que são bodes selvagens, porque eles estão na montanha, então eles são selvagens. Então, esse santuário, ele está localizado numa montanha. E de fato é isso que acontecia. Os santuários da cultura minoica e depois até da Grécia, eles se situavam em montanhas ou, por exemplo, em cavernas. Então, os caras, por exemplo, lembra que eu contei a história do nascimento de Zeus? Se eu não me engano, foi na aula sobre os minoicos. Ele tinha nascido numa caverna em Creta. Aí depois os caras pegaram uma caverna qualquer lá e disseram: ó, essa caverna aqui foi onde Zeus nasceu. Pronto, virou um santuário. Então os santuários eram localizados em cavernas ou em montanhas. Então aqui a gente está vendo uma delas. Nesses santuários, as pessoas faziam procissões. Esses santuários ficavam a alguns quilômetros das cidades. Então, em ocasiões especiais, as pessoas saíam das cidades em grupo e iam até esses santuários. E nesses santuários, elas deixavam oferendas, pedidos aos deuses. E normalmente, elas deixavam oferendas em forma de figurinhas, de figurinos. São bonequinhos pequenos, de diversos formatos. Então, um pequeno barco de argila, barquinho de argila, podia pedir para que os deuses protegessem a pessoa numa viagem importante que ela faria, já que era tão perigoso viajar de barco. Um pequeno touro poderia pedir, seria um símbolo do pedido de saúde para os rebanhos. Em alguns santuários, esses atos, esses rituais, eles foram transmitidos aos gregos, inclusive. Em alguns santuários, você encontrava, por exemplo, partes de corpo humano. Então você encontrava, por exemplo, um braço. Não, desculpe, eu me expressei mal. Não o corpo humano mesmo, mas, por exemplo, um braço de argila. Não é que você encontrava um braço lá mesmo, não. Você encontrava a representação de um braço. Então, o cara fazia um braço de argila, uma perna, pedindo a saúde, pedindo alguma cura para algum membro. Mulheres podiam deixar objetos requerendo uma boa gestação ou requerendo que os deuses lhe dessem filhos. Então, muitos objetos como esse foram encontrados em santuários como esse. Esse santuário, ele era cercado por um muro. E o muro está aqui, ó. Em cima do muro, um símbolo que já é familiar. Os chifres consagrados. No centro do santuário, nós temos um altar maior,
um altar menor e depois nós temos uma oferta. Um trigo que era colocado aqui. Esse santuário ele era tripartido, assim como aquela estrutura que nós vemos na deusa de Akhirotiri. Lembra? A mulher não estava sentada, a mulher deusa não estava sentada numa estrutura tripartite, uma espécie de escadinha. Nós vemos esse formato aqui também, veja. Acima dessa estrutura, a gente tem animais. São os mesmos animais selvagens que nós vemos aqui. Mas dessa vez eles estão comportadinhos, eles estão civilizados. Porque como eles já estão no ambiente do santuário, eles já estão controlados. Deuses deram um calmante para eles lá. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui para mostrar um detalhe para vocês. Não dá para ver direito na imagem, nessa imagem desenhada. Mas aqui atrás, aqui atrás tem a imagem de uma pedra. Não sei se dá para você perceber aqui no fundo. Essa pedra é a própria representação do santuário em si. Essa pedra é o símbolo do santuário. Ou pode ser o símbolo da própria montanha onde está o santuário. Nos fundos a gente tem outros chifres consagrados e, como não podia deixar de ser, nós temos as aves. Todo mundo nessa imagem está esperando. Todo mundo, os animais, né? Todo mundo está esperando. Todo mundo está aguardando. Essa cena, ela não tem ação. Ela não tem pessoas. Vocês percebem? Na outra cena, na cena do sarcófago, a gente via pessoas. Evidentemente que as pessoas estão paradas, porque é uma imagem. Mas nós podíamos imaginar a ação delas. O que elas estariam fazendo? O cara que está com o Aulus, a imagem dele está parada. Mas a gente pode imaginar ele tocando. Aqui não. Não há pessoas. Não há ação. Não há movimento. Vocês percebem? É uma cena que transmite um suspense. Algo está para acontecer. Os indivíduos que estão nesse santuário, certamente há pessoas nesse santuário, eles não aparecem, mas eles estão lá. Esses indivíduos, eles estão aguardando alguma coisa. Algo está prestes a acontecer. O que está para acontecer? Este é justamente o momento anterior a uma cerimônia que está para começar. A chave de tudo isso está aqui, ó, neste centro. Nós temos desenhos que remetem ao infinito. E no centro, nós temos o que parece ser uma porta. Essa não é uma porta comum.
essa não é uma porta por meio da qual eu e você poderíamos passar. Essa é uma porta falsa. É uma porta que apenas os deuses podem atravessar. Isto daqui é o desenho de uma porta numa pedra. É mais ou menos uma inspiração egípcia. Eu vou ver se eu deixo uma imagem aí de uma porta falsa egípcia. Essa é uma porta falsa minoica. Eles pegaram uma parede e desenharam uma porta na parede. Ela é uma passagem entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, por meio da qual apenas uma divindade pode atravessar. A cerimônia que estava prestes a começar, ela começaria quando a deusa passasse pela porta. Então estavam todos parados, em suspense, esperando isso acontecer. Como é que eles sabiam quando a deusa ia aparecer ou não? Haviam sacerdotes ali. Esses sacerdotes diriam: mas como? Haviam vários indícios. O primeiro indício podia ser algum animal que estivesse se comportando de uma maneira não usual. Então, os sacerdotes ficavam olhando para esses bodes ou para as aves, e de repente algum bode começava a fazer alguma coisa estranha ali, e eles. Ah, gente, olha lá. Às vezes, algum sinal na natureza indicava também a presença da deusa. Mas o que muitas vezes acontecia é que um desses sacerdotes tinha uma epifania. Ele tinha uma visão súbita, uma visão eufórica da deusa. Ele tinha uma visão. No meio de todo mundo, ele via alguma coisa. E existia todo um ambiente que reforçava o que ele tinha visto. Nós podemos especular se essa também não era uma ocasião em que uma das mulheres sacerdotes incorporava a deusa. Ou se simplesmente um sacerdote sentia a presença da deusa. Mas uma dessas coisas iria acontecer. A deusa iria passar por essa porta e ser recebida pelos homens neste ambiente do santuário. Então, o que nós estamos vendo aqui é o momento anterior. É o jogo de futebol que ainda não começou. Os times estão ali em campo e o árbitro não deu o apito inicial. E aqui também. A deusa está prestes a chegar.
A visão, a visão dessa deusa, essa epifania, ela tinha maior probabilidade de acontecer quando, por exemplo, o sacerdote era submetido a privações, quando ele se impunha jejuns e até quando ele consumia bebidas ou comidas alucinógenas. Existem indícios nas culturas antigas de alucinógenos que eram interpretados como uma espécie de porta para o outro mundo ou para as divindades. Havia, nesse tipo de ambiente, um forte sugestionamento psicológico das pessoas. Então, as pessoas já saíam da cidade, já iam para um local, uma montanha, que já tinha um clima diferente do que era habitual. Depois, existia uma espécie de seleção natural no ambiente sacerdotal. Por quê? Porque, em geral, o sacerdote que via a deusa, ele era premiado. Ele era premiado. Ele era considerado alguém que tinha uma boa interlocução com os deuses. E se ele estava vendo a deusa e os outros não. Então, existia um estímulo para que os sacerdotes vissem a deusa. E aqueles que não viam, em geral, eram esquecidos. E os sacerdotes que a viam eram privilegiados e, evidentemente, recompensados pelo resto da comunidade. Com isso, nós terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das análises que nós fizemos. Na próxima aula, vamos ver aqui, que eu me esqueci. Vamos ver. Sim, na próxima aula nós vamos falar sobre o Palácio de Knossos. Então, será também uma aula bem gostosa, com bastante informação interna, digamos assim, de como os minoicos viviam. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Até mais, gente!